Boa noite a todos. Saúdo hoje de forma especial a vereadora Irmi e, em nome dela, todas as servidoras da casa pela passagem do Dia das Mulheres e de todas as mulheres que nos acompanham de forma virtual. Cumprimento também os vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, imprensa, que nos honram com sua presença. Solicito ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Vereador Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohr-Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, Paulo Sérgio Marques. Constatar a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 4ª sessão legislativa, da 1ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, do dia 8 de março de 2021. E agora convido o secretário da mesa, vereador Paulo Sérgio Marques, para que faça a leitura de uma mensagem em nome da Câmara, homenageando todas as mulheres pela passagem do seu dia. Homenagem da Câmara de Vereadores às mulheres. O dia 8 de março é considerado o Dia das Mulheres. Não é apenas mais um dia de comemorações, mas sim um dia para celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. Um dia para refletir a respeito de toda a desigualdade e a violência que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem no Brasil e no mundo. É o dia de lembrar da luta das mulheres por melhores condições de vida, trabalho e também a participação política e social. É um momento para combater o silenciamento que existe e que normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero. Mulher é sinônimo de grandeza, faz parte de uma história de lutas e de conquistas. Não há mulher maior do que qualquer uma, tal como não existe algum ser maior que qualquer mulher. Ninguém espalha tanto a esperança quanto a mulher, ninguém. Deveríamos agradecer sempre por estarmos rodeados por mulheres fortes, inteligentes e principalmente batalhadoras. A mulher é singular sob todos os pontos de vista. Obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, 8 de março de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 05/2021, da 3ª sessão ordinária do exercício de 2021. Temos a leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei número 06/2021, discussão e votação do requerimento solicitando tramitação urgente do projeto de lei número 06/2021, leitura do projeto de lei número 07/2021, discussão e votação do requerimento solicitando tramitação urgente do projeto de lei número 07/2021. Temos também a leitura do projeto de lei número 05/2021, leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que apresenta 3 emendas ao projeto de lei. No grande expediente temos inscrito o vereador Michel Nedelbart com o assunto homenagens.
Na ordem do dia temos a segunda discussão e votação do projeto de lei número 01/2021, discussão e votação das emendas apresentadas ao projeto de lei número 02/2021. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 02/2021. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 03/2021. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 04/2021. Temos também a única discussão e votação da moção de apelo número 01/2021, de autoria do vereador Adriano. Única discussão e votação da moção de apelo número 02/2021, de autoria da vereadora Irmi e do vereador Osni. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Paulo Sérgio Marques, que vai falar sobre o tema, o falecimento do ex-vereador Geraldo. No pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 05/2021, da terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 1º de março de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Consulto se posso dispensar a leitura. Pode. Então está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 05/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 05/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestam. Então, está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário, vereador Paulo Sérgio Marques, para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 054/2021. Iporã do Oeste, 5 de março de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. 1. Em regime de urgência, projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e fisioterapeutas a um Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e da outras providências. 2. Em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Terceiro, projeto de lei que altera a redação da Lei 1.705, de 24 de junho de 2015, e da outras providências. Quarto, ofício número 53, em resposta à indicação número 001/2021. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito municipal. Ofício número 53/2021. Iporã do Oeste, 5 de março de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio do presente em resposta à indicação 001/2021, de autoria de Paulo Sérgio Marques, informar que está em estudo, no âmbito do Poder Executivo, legislação que visa regulamentar o REURB no município de Iporã do Oeste. Após a conclusão dos respectivos estudos, deverá ser submetido à apreciação dos nobres edis legislação pertinente para a regulamentação da matéria a nível municipal.
sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Eram essas as correspondências do dia, presidente. Essas correspondências ficarão, então, à disposição das senhoras e senhores vereadores na secretaria dessa Casa Legislativa. Nas matérias do dia, peço ao vice-secretário vereador Usni para que faça a leitura do projeto de lei número 06/2021. Projeto de lei número 006/2021. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e fisioterapeutas ao Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e da outras providências. O prefeito municipal de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal para, em nome do município de Porão do Oeste, ceder médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e fisioterapeutas ao Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês para o enfrentamento à Covid-19. Parágrafo único. A despesa com os profissionais descritos no caput deste artigo ficará sob a responsabilidade do município. Artigo 2º. A autorização terá vigência enquanto perdurar o estado de emergência calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 no estado de Santa Catarina, podendo o município requisitar o retorno do profissional a qualquer tempo. Artigo 3º. Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à sua promulgação, desde que compatíveis com o que nela está disciplinado. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E Porão do Oeste, Santa Catarina, 5 de março de 2021, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e fisioterapeutas ao Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e da outras providências para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. Diante da pandemia provocada pela Covid-19 em todo o território nacional, mas especialmente em nossa região oeste do estado de Santa Catarina, inclusive em nosso município, o que obrigou o Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês a disponibilizar dezenas de leitos SUS para atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19, podendo dessa forma dispensar atendimento à população regional e local e considerando a falta de profissionais da área para dar suporte à demanda registrada no hospital, o Poder Executivo Municipal apresenta o presente projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo do município para, em nome do município de Porão do Oeste, ceder profissionais ao Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês, entidade credenciada pelo SUS para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. É de reconhecimento geral que o Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês, assim como os hospitais da região, trabalham com capacidade total para dar conta da demanda. Assim, com o intuito de apoiar o combate à pandemia através do Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês e poder fazer frente ao atendimento da demanda de pacientes, torna-se necessário a cessão dos profissionais da área de saúde. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência.
Iporã do Oeste, Santa Catarina, 5 de março de 2021, Adélio Marques, prefeito municipal. Então, como esse projeto de lei veio em regime de urgência, coloca em discussão o requerimento de tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 06/2021. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Saúdo os colegas vereadores, servidoras dessa casa e ao jornalista Fernando. Como esse projeto veio em regime de urgência, a gente vem acompanhando a situação real da questão da pandemia em nosso município. Então, há 2 semanas atrás, já quando a gente sempre teve vários dias de ocupação total de todos os leitos disponíveis, a gente percebeu que a exaustão dos funcionários que lá trabalham 12 horas sem ter nenhum tempo, às vezes, para fazer um lanche, ir ao banheiro ou qualquer coisa semelhante. Então, isso também preocupa a gente. Quando a pessoa está muito cansada, está muito exausta, qual é a qualidade do trabalho, como é que ele se dá? Então, essa questão da Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, ceder funcionários para auxiliar lá, eu acho que é uma questão de humanização. Então, sou totalmente favorável a isso, que os servidores também estão se colocando à disposição para auxiliar nesse momento difícil que estamos vivendo, e acho justo também entrar em pedido de urgência para votar, porque urge, estamos precisando dessa situação. Então, peço a colaboração dos colegas também para entenderem essa situação e a gente aprovar esse regime de urgência. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloca em votação nominal o requerimento de tramitação de regime de urgência do projeto de lei número 06/2021. Vereador Adriano Klein. Sim. Vereador Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Vereador Darcy de Souza. Sim. Vereadora Irmi Rohr Schneider. Sim. Vereador Michel Nedelbar. Sim. Vereador Odolir Bordignon. Vereador Osni Simon. Sim. Vereador Paulo Sérgio Marques. Sim. Então foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário Paulo para que faça a leitura do projeto de lei número 07/2021. Projeto de lei número 07/2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, CACS-Fundeb, criado nos termos da Lei 1156, de 5 de junho de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O CACS-Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhes: primeiro, elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal 14.113 de 2020. Segundo, supervisionar
o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Terceiro, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento da Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a estes programas com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Quarto, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no município. Quinto, receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Sexto, examinar os requisitos contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Sétimo, atualizar o regimento interno observado o disposto nessa lei. Artigo 3º. O CACS-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, 1. Apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. 2. Convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias referente a, letra A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais da educação com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C. Convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. 4. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. Letra A. O desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto do artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, são exercidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º. O CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do município. Artigo 6º. O CACS-Fundeb será constituído por 1. Membros titulares na seguinte conformidade. Letra A. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. B. 1 representante dos professores da educação básica pública do município. C. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. D. 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do município. E. 2 representantes dos pais responsáveis dos alunos da educação básica pública do município. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Parágrafo 1º. Integrarão ainda os conselhos municipais dos fundos quando houver 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. 2. 1 representante do Conselho
tutelar previsto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. 3. 2 representantes de organizações da sociedade civil. 4. Um representante das escolas indígenas. 5. Um representante das escolas do campo. 6. Um representante das escolas quilombolas. Parágrafo 2º. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante na mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo 3º. Para fins da representação referida no inciso 3 do parágrafo 1º do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. 1. Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Porã do Oeste. 3. Estar em funcionamento há no mínimo 1 ano da data da publicação deste edital. 4. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5. Não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-Fundeb ou como contratada pela administração a título oneroso. Parágrafo 4º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea F do inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CACS-Fundeb: 1. O prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. 2. O tesoureiro, o contador ou funcionário da empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. 3. Estudantes que não sejam emancipados. 4. Responsável por alunos ou representantes da sociedade civil que, letra A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito de órgãos do Poder Executivo. Letra B, prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CACS-Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º dessa lei, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma. 1. Pelo prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo. 2. Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades do âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. 3. Nos casos de representante dos professores e servidores pelas entidades sindicais na respectiva categoria. 4. Nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas pela administração da localidade a título oneroso. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes dos CACS-Fundeb em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10º. O presidente e vice-presidente do CACS-Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11º. A atuação dos membros do CACS-Fundeb 1. Não será remunerada. 2. Será considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. 4. Será considerado dia de efetivo serviço pelos representantes de professores, diretores e de servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. 5º. Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso de mandato: a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência voluntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B.
atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C. O afastamento involuntário e injustificado na condição de conselheiro através do término de mandato para o qual tenha sido designado. 4. Veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS-Fundeb nomeados nos termos dessa lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Artigo 13º. A partir do dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS-Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14º. As reuniões do CACS-Fundeb serão realizadas 1. Na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral ou por convocação de seu presidente. 2. Extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS-Fundeb ou em segunda convocação 30 minutos após com os membros presentes. Artigo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15º. O sítio da internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-Fundeb terá continuidade com a inclusão 1. Dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. 3. Das atas das reuniões. 4. Dos relatórios e pareceres. 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16º. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do CACS-Fundeb, assegurar 1. Infraestrutura, condições, materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. 2. Profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. Artigo 17º. O regimento interno do CACS-Fundeb deve ser atualizado e aprovado num prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 1156, de 5 de junho de 2007, e por ando este 5 de março de 2021. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. O advento da Lei Municipal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, que impõe ao município a necessidade de adequar a legislação vigente relacionada à reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, o Poder Executivo de por ando este, visando cumprir os prazos previstos para adequação, ou seja, 23 de março de 2021, vem por meio do presente projeto de lei em regime de urgência adequar a legislação municipal que dispõe sobre a reestruturação do referido Conselho. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação e votação e aprovação do presente projeto em regime de urgência. E por ando este 5 de março de 2021, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Como esse projeto então veio em regime de urgência, coloco em discussão o requerimento de tramitação urgente do projeto de lei número 07/2021. A palavra está livre. Presidente. Vereador Paulo. Saúdo, hoje, quebrando o protocolo, em primeiro lugar, a nossa colega vereadora Emi, presidente Mário, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa. Esse é um projeto que
O Fundeb, antes, a lei valia para 10 anos. E em 25 de dezembro, conforme previa o projeto, 25 de dezembro de 2020, houve uma alteração. Hoje o projeto do Fundeb prevê ser permanente. Então, é apenas uma questão de legislação, né? Um projeto que veio para adequar a legislação municipal, para que o município esteja capacitado para continuar recebendo os recursos do Fundeb, né? Então, e nós temos prazo até o dia 23, né? Então, por isso, eu sou completamente favorável a esse projeto em regime de urgência, presidente. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Então, saúdo novamente todos já antes nomeados. E esse projeto de lei 07, ele também regulamenta quem são as pessoas, os membros que fazem parte do Conselho do Fundeb do CACS. Então, é de suma importância porque são pessoas da sociedade que acompanham aonde que é investido todo o dinheiro que vem para a educação do município. Então, como a lei ali, todo mundo viu que ela foi regulamentada em 25 de dezembro, e a nova secretária que assumiu precisa cumprir também seus termos e ter acesso às leis, com senha e tudo. Então, a gente viu que esse projeto veio hoje para nós, mas acho que é bem tranquilo, todos entenderam qual é o propósito desse projeto, que é apenas uma regulamentação, e para o município continuar recebendo o recurso e de forma transparente passar a todos aonde é investido esse recurso. Seria isso, e peço a colaboração dos colegas. A palavra continua livre. Senhor Vereador presidente, Osni. quero cumprimentar também, primeiramente, a vice-presidente hoje. Parabéns a todas as mulheres, né, que se encontram aqui presentes e todas as mulheres que possam estar nos escutando, né, nos meios digitais. Tá? Sobre essa reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais, a gente tem que dizer que a caminhada da educação de Iporã do Oeste, ela vem numa crescente, né? E ela é pensada por muitas pessoas. Então, é muito importante esse conselho sempre estar atuante, né? Sugerindo, opinando, né? E também participando das decisões tomadas pela Secretaria Municipal de Educação. Então, como temos um prazo até o dia 23 para o município se adequar a essa legislação, né? Então, nós temos, acho que, o compromisso, né, de estarmos apoiando esse projeto em regime de urgência para que o município possa se adequar em tempo hábil e nós não estarmos perdendo recursos lá na frente do Fundeb. A gente sabe que a educação de Iporã do Oeste é sempre destaque, né? Isso não é mérito de uma ou duas pessoas, é uma caminhada já de longos anos e eu tenho certeza que com esse grupo que vai estar auxiliando a secretaria, né, nesse conselho, que nem a nossa colega Irmi já colocou, né, dos componentes que vão fazer parte desse conselho, eu tenho certeza que, mais uma vez, Iporã do Oeste vai estar cada vez mais avançando na educação. Era isso, senhor presidente. Então, sou totalmente a favor. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloca em votação nominal o requerimento de tramitação urgente do projeto de lei número 07/2021. A votação é nominal. Vereador Adriano Klein. Sim. Ângelo Antônio Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Vereadora Irmi Rohr Schneider. Sim. Michel Nedelbar. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simo. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, foi aprovado por unanimidade. Esses dois projetos de lei que tramitam em regime de urgência estarão na ordem do dia na próxima sessão ordinária e ficam baixadas para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário Paulo para que faça a leitura do projeto de lei número 05/2021. Projeto de lei número 05/2021. Altera a redação da lei 1705 de 24 de junho de 2015 e dá outras providências.
O prefeito municipal de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei nº 1705, de 24 de junho de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1º do artigo 5º, parágrafo 4º, inciso 2º. As linhas B e C passam a ter a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 4º, B. 2 representantes de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais. C. 1 representante de trabalhadores do SUAS. Segundo, o artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Serão considerados serviços socioassistenciais aqueles descritos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e Porã do Oeste, 5 de março de 2021. Adélio Marques, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que altera a redação da Lei 1705, de 24 de junho de 2015 e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. As alterações propostas se fazem necessárias em razão da alteração da legislação vigente, em especial da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que aprovou a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Dessa forma, vimos por meio do presente projeto de lei propor adequação da legislação municipal. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E Porã do Oeste, 5 de março de 2021. Adélio Marques, Prefeito Municipal. Também esse projeto de lei fica baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para seu parecer. Solicito agora ao secretário Paulo para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que apresenta 3 emendas ao projeto de lei número 02/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei do Executivo Municipal número 02/2021, que declara de interesse público e social os acessos às propriedades rurais do município, autoriza a realização de serviços com máquina em propriedades rurais de Porã do Oeste e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador. Relatório. Trata-se do projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal que declara de interesse público as vias que dão acesso às propriedades rurais do município e solicita autorização do Legislativo para realizar serviços com máquinas públicas na sua conservação e restauração. O projeto de lei prevê a realização desses serviços de forma gratuita em forma de incentivo ao setor agrícola. Além disso, dá as diretivas de como os serviços com máquinas públicas devem ser executados e estabelece as condições e regras que devem ser obedecidas tanto pelo beneficiado quanto pelo setor público responsável pela execução dos serviços. O projeto de lei revoga as disposições em contrário, especialmente a integralidade da Lei Municipal 1602 de 2013 e da Lei de 13 de setembro de 2013, Lei Municipal 1626 de 2013, de 17 de dezembro de 2013, Lei Municipal 1635 de 2014, de 31 de março de 2014. O projeto de lei foi protocolado na Casa Legislativa no dia 8 de fevereiro de 2021, lido na sessão do mesmo dia. Tramita na ordem regimental e está nessa comissão para ser analisado e emitido parecer e, na sequência, seguir tramitação. É o relatório. 2. Parecer. Das emendas. Os senhores vereadores apresentam 2 emendas modificativas e uma aditiva ao projeto de lei do Executivo Municipal número 02 de 2021, alterando a redação do artigo 2º
e do parágrafo 2º do artigo 4º e inclui um artigo. Da análise do mérito. Considerando que as vias que dão acesso às propriedades rurais do município compõem um significativo elemento de infraestrutura rodoviária para fornecer um fluxo regular de transporte de moradores da zona rural, mas também fundamental para o abastecimento das propriedades com insumos agrícolas e o escoamento da produção agrícola. Considerando que a manutenção dos acessos às propriedades rurais exige um envolvimento de práticas adequadas, pois estão diretamente ligadas às vias públicas do município, necessita-se, nesse caso, um entendimento específico sobre o nivelamento, colocação de tubos de concreto, patrulhamento e cascalhamento. É importante também observar que a manutenção do acesso deve evitar a erosão da terra e a degradação do meio ambiente, a garantia de tráfego normal de veículos em conformidade com a estrada geral. Considerando, no entanto, o projeto de lei incumbe o próprio agricultor a fornecer cascalho. Nesse caso, sugerimos uma emenda do artigo 2º, autorizando que o município possa fornecer, caso necessário, o cascalho, pois que há agricultores que não possuem em suas propriedades um cascalho adequado e o município tem cascalheiras cadastradas para uso público. Assim, se faz necessário também alterar o parágrafo 2º do artigo 4º, subtraindo a palavra cascalho. Porém, neste também se sugere que o agricultor disponibilize para a obra os elementos necessários, como rachão, brita, terra e tubos de concreto, quando o acesso depender destes artefatos. Dessa forma, fica muito claro aos envolvidos dos seus deveres e compromissos. Além dessas alterações, inclui-se um artigo autorizando o Executivo Municipal a regulamentar a presente lei conforme necessidades. Poderá haver situações para as quais a municipalidade deva impor limites. Considerando que o projeto de lei, sob análise, atende integralmente aos preceitos da constitucionalidade, da legalidade, da tramitação regimental e da técnica legislativa. 3. Conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 2 de 2021, bem como o parecer jurídico desta Casa Legislativa, esta relatoria defende a tramitação do projeto de lei com emendas modificativas e uma aditiva conforme segue. Primeiro, que se altere o artigo 2º, que ficará com a consequente redação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, autorizada a efetuar os serviços de máquina para abertura, recuperação e manutenção dos acessos às propriedades nas áreas de manobra e entornos de carga e descarga, de chiqueirões aviários, salas de ordenha, estrebarias e afins, e área de espera dos animais, armazéns e galpões, incluindo o fornecimento de cascalho, respeitadas as necessidades de cada caso. Segundo, e o parágrafo 2º do artigo 4º, que passará a vigorar com a seguinte redação: disponibilizar pedra, rachão ou pedra-brita, terra, tubos de concreto e outros materiais eventualmente necessários para a execução dos trabalhos. Terceiro, acrescenta-se ao projeto de lei um artigo. Desta forma, o artigo 8º do projeto de lei passará a ser numerado como artigo 9º e o 8º passará a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo. É o voto. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2021. Paulo Sérgio Marques, presidente e relator. Adriano Klein, segundo presidente, e minha vereadora, pelas conclusões também. No grande expediente. Chama para se pronunciar na tribuna o vereador Michel Nedelbart com o assunto homenagens. Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, a imprensa que se faz presente. Bom, hoje quero saudar de uma forma muito especial a colega vereadora Irmir Schneider, a secretária da Câmara, a Noeli Maria Scheniger Grasel, a assessora parlamentar Lúcia Marques Meus, a assessora de imprensa Vanessa Follman, a contadora Diane Kistbert e a auxiliar de serviços gerais Esther Gonçalves de Oliveira. Quero aproveitar hoje esse espaço para dedicar
a minha admiração, né, para todas essas mulheres, todas as mulheres do nosso município, né, pelo Dia Internacional das Mulheres, que é hoje, dia 8 de março, né, em especial as citadas aqui, que são as nossas colegas de trabalho, né, a minha companheira Michelle Ramsey, minha mãe Olivete Nedelbart, e as demais mulheres que compõem meu grupo familiar. Essa data que simboliza a luta histórica das mulheres pelos seus direitos, né, onde elas reivindicam a igualdade salarial, liberdade de expressão, a luta contra a violência, né, devido aos altos índices de feminicídio que ainda acontecem, né, e a desigualdade de gênero. Então, essas mulheres aqui são símbolos de força, determinação, e sem dúvida tem todo o nosso respeito e admiração. Por isso quero aqui desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres, né, em especial a vocês que estão aí no nosso dia a dia. Aproveito esse espaço também para prestar uma singela homenagem ao nosso companheiro Geraldo Brand, né, que nos deixou no último dia 4, acometido pelo Covid-19, aos 60 anos. Geraldo foi um defensor do nosso partido, né, do MDB, por muitos anos. Filiou-se ao partido PMDB, hoje MDB, em 23 de março de 1990, ou seja, né, logo no comecinho que o município foi emancipado, então foi um dos primeiros filiados do nosso partido aqui de Iporã do Oeste, né. Foi eleito vereador no ano de 92 e 2004, presidente dessa casa no ano de 2006, também foi suplente de vereador em 96 e 2008, também secretário da Agricultura durante um período na gestão 2008-2012. O Geraldo possuía um espírito muito alegre, né? Sempre festivo, sempre com uma piada para qualquer momento, muito participativo, uma grande liderança na sua comunidade, Macucuzinho, né? Também um torcedor assíduo, fanático do time da comunidade, o Canarinho de Macucuzinho, do qual participou de muitas conquistas, né? Deixou o seu legado na comunidade e será lembrado por todos. Por isso, desejo aqui, em meu nome, em nome do partido do MDB, as nossas sinceras condolências à família, aos amigos de Geraldo Brand, que a gente deseja que encontre o caminho de luz e descanse em paz, né? Fica as nossas condolências para a família, né, e a todos os simpatizantes do MDB. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e parabéns a todas as mulheres. Obrigado. Na ordem do dia, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 001/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com organizações da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 01/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestam. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a primeira emenda modificativa ao projeto de lei número 02/2021. A palavra está livre. Vereador Paulo. Presidente, bom, nós passamos a alterar, né, a questão, a emenda, incluir a emenda, aliás, mudamos o projeto, onde nós principalmente colocamos que a possibilidade da administração fornecer o cascalho. Isso não quer dizer que, né, ela vai fazer isso com todos, talvez. Ela pode fazer, mas muita gente, e nós temos agricultores aqui, o Dolir, Darcy, o próprio Adriano, sabem que muitos lugares têm cascalho, onde as pessoas com certeza vão fornecer o seu cascalho. Mas justamente para colocar que, caso
a pessoa não tenha, há uma possibilidade de a prefeitura colocar, né? Às vezes o cara tem uma pequena propriedade ou não é possível, né? Então que ele não fique sem ter o seu acesso feito. Então por isso essa emenda. Continua livre a palavra. Vereadora Irmi. Então, além dessa emenda que o colega Paulo já colocou, também no segundo, a emenda modificativa que altera o parágrafo 2º do artigo 4º, que passará a vigorar com a seguinte redação: disponibilizar pedra, rachão, terra e tubos de concreto e outros materiais eventualmente necessários para a execução dos trabalhos. Então, nessa parte aqui foi incluído os tubos, porque a gente sabe que os tubos é uma questão que dá muita polêmica. Então, dentro da propriedade, se o agricultor precisa de tubos, que consta, a partir da modificação, consta a palavra tubos, que antes não constava, para evitar também maiores problemas e mal entendidos. Então, dentro da propriedade, o agricultor ele tem que disponibilizar dos tubos. E também da emenda aditiva, que acrescenta o projeto de lei do artigo 8º do projeto de lei, passará a vigorar com o artigo 9º, sem alteração da redação, e o artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º, a presente lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal. Essa foi uma sugestão que a gente também, para evitar que em uma propriedade se fique por muito tempo, por muitas horas, e para o prefeito, através, ver como é que está indo o projeto e se sentir a necessidade de regulamentar através de horas possíveis para trabalhar em cada propriedade ou qualquer alteração, que o prefeito pode fazer isso através de um decreto. Então, seriam essas as modificações que sugerimos no seguinte projeto de lei 02. A palavra continua livre. Coloco em votação a primeira emenda modificativa do projeto de lei número 02/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a segunda emenda modificativa ao projeto de lei número 02/2021. A palavra está livre. Vereador Paulo. Acho que a colega vereadora Irmi antes se antecipou e já falou das 3 emendas, né? Não tem nada de errado também. Mas eu faço uma questão aqui, coloco pelo menos um termo que a gente colocou, porque deu discussão naqueles dias após aqui, nos bastidores, a questão, então fornecer, nós trocamos a palavra fornecer pelo disponibilizar, né? Que o cara vai comprar uma brita e a prefeitura vai pegar lá no Iante, por exemplo, ou em um britador, e a prefeitura tem que levar. Não, é disponibilizar. Disponibilizar quer dizer dispor no local. Então, no caso que se ele precisar tubo, não é a prefeitura ir lá carregar tubo e levar para ele. Ele tem que disponibilizar, dispor no local para ficar bem claro. Então, se ele precisar desse material, tem que estar no local disposto, para colocar exatamente as obrigações de cada um, né, dessa questão dessa emenda. A palavra continua livre. Coloco em segunda votação a segunda emenda modificativa do projeto de lei número 02/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a terceira emenda aditiva ao projeto de lei número 02/2021. A palavra está livre. Vereador Osni. Senhor presidente,
senhora vereadora, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, que nem a vereadora também já se antecipou, né? É questão do prefeito poder regulamentar, né, essa questão de horas, principalmente, porque daqui a pouco nós teríamos, como era a redação anterior, se deparar com situações onde uma máquina fica muito tempo dentro de uma propriedade, o que acabaria prejudicando os demais produtores ou até também, talvez, a manutenção das estradas municipais. Então, acho que essa questão de, daqui a pouco, o prefeito poder regulamentar essa lei, né, é muito importante para que lá na frente, né, conforme o andar da carruagem, possam ser feitas alguns ajustes, né, algumas modificações que possam garantir a garantia da qualidade dos serviços prestados. Era isso, presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Coloque em votação a terceira emenda aditiva ao projeto de lei número 02/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 02/2021, que declara de interesse público e social os acessos às propriedades rurais do município, autoriza a realização de serviços com máquinas em propriedades rurais de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 02/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 03/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio colaboração com a organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Osni. Presidente, cumprimentando novamente a todos aqui presentes, esse projeto de lei se trata então do convênio, né, o termo de fomento, colaboração com a PAI, né, que é no valor de até R$48 mil, né, e para quem já fez parte de diretorias da PAI, né, sabe que as demandas são as mais variadas, né, e as atividades para sempre melhorar e ampliar o atendimento com qualidade. Então, é fundamental a importância para que esse valor chegue à APAI, né, que ele possa ser aplicado realmente naquilo que os alunos apaianos precisam, né, e necessitam. A gente sabe que os excepcionais, né, eles têm que ter um tratamento diferenciado com implementação de várias estratégias, né, que muitas vezes demandam de custos. Então, nesse sentido, acho que é muito importante também a aprovação desse projeto de lei e que, com certeza, que até os 48 mil que podem ser destinados para a APAI serão de fundamental importância para manter os trabalhos com qualidade dessa entidade tão importante aqui no nosso município. A palavra continua livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 03/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Presidente, apenas repetir que o meu voto, eu quero me abster desse projeto por fazer parte da diretoria da PAI, então me abstenho da votação desse projeto. Então, aprovado por maioria de votos. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 04/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão,
com interveniência do Instituto Geral de Perícias e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 04/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a moção de apelo número 01/2021, de autoria do vereador Adriano Klein. A palavra está livre. Presidente, Vereador Adriano. quero cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora em especial e, em especial, a todas as funcionárias desta casa e todas as mulheres pelo seu dia hoje. E cumprimentar os funcionários desta casa. Encaminhei essa moção de apelo. Eu recebi um ofício do senhor Luiz Jorge Malman. Ele é presidente do Núcleo Regional da Sunicultura. Ele entrou em contato comigo, conversamos pessoalmente também bastante a respeito disso aí, da necessidade de dar um destino correto para esses resíduos, esses frascos de produtos fármacos que são usados hoje em larga escala na nossa região. A nossa região, excepcionalmente, é agrícola e bastante produtor de suínos, aves, e a bovinocultura leiteira também é bastante forte na nossa região. E, nesse sentido, não há um ponto de coleta para dar destino adequado. E existe uma preocupação dos agricultores, mas os agricultores não têm um amparo para o descarte correto deste material. Como são substâncias químicas que podem ser cumulativas para pessoas e para animais, então tem uma grande preocupação pelos nossos agricultores, que elas podem gerar poluição, elas podem poluir nosso solo e podem poluir nossa água. E nós temos ainda as nossas propriedades como pequenas propriedades. Então, a distância de uma propriedade até outra é muito perto. E, nesse sentido, se tem um local que é colocado esse material, daqui a pouco pode ser contaminado a água de vizinhos ou de rio, daqui a pouco o rio que a própria prefeitura e o município abastece a água para os munícipes, né? Então, nesse sentido, ele solicitou pelo ofício e eu encaminhei a moção de apelo para que tenhamos uma política reversa desses frascos, desses medicamentos, baseados principalmente no plano das embalagens de veneno. Isso aí hoje já está funcionando e está funcionando muito bem. Então, nesse sentido, de maneira correlata, de maneira igual, deve ser tratado estes frascos de medicamentos. Então, peço o apoio dos senhores vereadores, vereadora, para que encaminhamos essa moção de apelo e que daqui a pouco conseguimos fazer esse plano reverso dessas embalagens. Seria isto, presidente. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Quero parabenizar o Adriano por ter aceito essa sugestão do Luiz Malman. E a logística reversa de todo e qualquer resíduo, lixo que é produzido, deveria já estar funcionando. Mas a gente sabe que, além dos frascos de medicamentos, temos outros materiais que a gente consome que não tem o destino correto ainda. Então, essa é uma campanha que eu sou muito favorável, que se estabeleça, que se crie regras como deva funcionar, assim como dos agrotóxicos já está
funcionando, mas ali também, mais uma vez, vai entrar o trabalho de conscientização das pessoas, né? Que nem dos agrotóxicos também, a lei está ali, está bem clara, temos aonde deixar, mas mesmo assim, às vezes, algumas pessoas largam em lugares inadequados. Então, essa moção é muito válida, eu parabenizo mesmo, e sou totalmente favorável e acho que vai ser um bom resultado para o meio ambiente da nossa região, que é essencialmente agrícola. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em única votação a moção de apelo número 01/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a moção de apelo número 02/2021, de autoria dos vereadores Osni e Irmi. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni. cumprimentando a todos presentes novamente. Então, nossa moção de apelo, minha e da vereadora Irmi, é em relação a pedir às autoridades federais e estaduais em relação a incluir os professores e todos os funcionários que a educação, né, que são próximos da educação, né, que sejam incluídos na vacinação do Covid-19, né, para que a gente tenha uma maior segurança, porque a gente sabe, amanhã depois as aulas vão voltar. E esse grupo, né, que seriam os professores, os funcionários que trabalham na escola, cozinheiras, faxineiras da unidade escolar, os motoristas, né, que fazem o transporte escolar, mesmo tendo o plano de contingência elaborado e muito bem elaborado pelas unidades escolares, a gente sabe que em algum momento, né, eles vão entrar em contato com estas crianças, né? A gente sabe como é que funciona o dia a dia da escola e a gente seria hipócrita aqui em dizer que não vai haver contato, né, em algum momento. Então, por isso que a gente está se preocupando com a integridade física, né, com a saúde desse pessoal que trabalha com a educação diretamente, porque menos dia, mais dia vai estar voltando, porque é uma atividade essencial, considerada essencial. E eu tenho certeza, para que todos voltem, né, fazendo o seu trabalho como sempre fizeram, assim, com muito afinco, com muita dedicação, eles precisam se sentir seguros. E é nesse sentido que a gente está fazendo essa moção de apelo às autoridades federais e estaduais para que esses grupos sejam incluídos agora como sendo os que vão ser vacinados nessas primeiras etapas. Porque assim a situação o exige. Porque para quem sabe a escola, assim, ó, o professor, né, ele fica dentro da sala, mas são 10 turmas que muitas vezes passam pela sala durante o dia. São muitos alunos que vão estar entrando e saindo dentro da sala. E por isso que eles têm que estar protegidos para se proteger, para proteger a sua família e os próprios alunos que também vão frequentar a sua sala de aula. Muito obrigado. Era isso, presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Então, como o colega Osni já colocou, há 3 semanas atrás, quando começou a divulgação de quem que seriam os grupos prioritários, como é que se daria a vacinação contra o Covid, ou precaução, aí eu pensei em fazer essa moção. Aí, naquela mesma semana, o colega Osni usou a tribuna falando da sua preocupação quanto aos professores, à exposição do quadro de trabalhadores da educação. Aí eu procurei ele para a gente juntos fazermos essa moção de apelo, para incluir todos os trabalhadores da educação no plano de vacinação como grupo prioritário, para antecipar esse grupo de pessoas. Então, também peço a colaboração de todos os colegas, que a gente possa conseguir êxito nessa moção, para garantir, assim, para a nossa educação continuar tranquilos e os pais também estarem tranquilos e seguros de mandar as crianças para as escolas e também para os professores se sentirem seguros e toda a equipe de trabalho. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre.
Coloco em única votação a moção de apelo número 02/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Estas moções serão encaminhadas às autoridades competentes. Na explicação pessoal, temos o vereador Paulo Sérgio Marques, que vai falar sobre o falecimento do ex-vereador Geraldo Branta. Saúdo mais uma vez o presidente, senhor Mário, em especial a colega vereadora Ermi, que representa as mulheres do município de Porã do Oeste no parlamento, funcionários dessa casa, as mulheres funcionárias, parabéns ao dia. Não é sobre flores, né, o dia de hoje, e é sim sobre direitos, igualdade e respeito. Então, acho que esse seja apenas, infelizmente, é uma data triste, que lembra um fato triste, mas que começou e que deu um pontapé inicial a uma luta de direitos e que hoje, infelizmente, às vezes a gente olha e estamos na contramão mais uma vez. Mas o assunto que me traz hoje aqui a essa tribuna é falar um pouco, meu colega Michel já comentou, né? Mas era meu primo Geraldo, primeiro primo, pai dele era irmão da minha mãe, então a gente tem uma relação muito bacana com toda a família, desde a nossa infância, e é uma perda muito grande, né? Lembrar que ele foi aqui, né? E eu fui com ele já, né? Ele foi 2 vezes vereador aqui, o Michel citou antes, nos anos de 93 a 96 e também de 2005 a 2008, e em 2009 a 2012 eu fui vereador, ele foi suplente, mas até em períodos que ele assumiu, a gente foi junto para Florianópolis, visitamos, trabalhamos nas mesmas trincheiras na época, né, do MDB, né, mas sempre, mesmo agora estando em outro time, digamos assim, de filiação, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração pela grande liderança que ele era, né? Eu acho que Porã do Oeste perde um dos seus líderes, porque ninguém à toa está 2 vezes como vereador, como secretário que ele já foi, como suplente, né? E principalmente a região de Macucuzinho e região onde ele foi um grande líder, né? Eu lembro quando Macucuzinho construiu o novo pavilhão, né? Lembro até hoje quando o Macucuzinho construiu um novo pavilhão para fazer a primeira festa do leitão dentro do novo pavilhão, e o Geraldo nos procurou na época, me procurou, olha, nós precisamos que você nos ajude porque a gente tem uma situação de instalar a luz e não tem luz no pavilhão novo, e aí a gente quer, e na época a gente entrou em contato com o Zeca, José Reinaldo Volkweis, que foi o gerente até poucos dias atrás, mas que continua na área, na Celesc, lá em São Miguel. Numa noite, levamos ele a Macucuzinho, uma reunião, num dia de semana, reunião com lideranças da comunidade que estavam lá. Na época, eu lembro do Klum, o Popular Gordo, o Alcides Welter, o Schaefer, né? Enfim, outras pessoas que estavam lá, e onde a gente conseguiu. Então, sempre foi uma pessoa que procurou, e depois disso a gente foi lá na casa do Geraldo, ele patrocinou, inclusive, um churrasco, e dizendo, olha... Então, assim, é sempre alguém que vestiu uma camisa pela comunidade, e a gente sabe disso. Então, minhas condolências à família, em primeiro lugar, aos filhos, o Helder, o Jandrei, a Jaine, a esposa Laides, e a toda a comunidade de Macucuzinho. Obrigado, presidente. Obrigado. Assim, encerramos essa sessão. Agradecemos a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 15 de março de 2021, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.